Trouxe aí a sua Bíblia, eu queria que você abrisse em Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, irmãos, por coincidência, nesse final de semana, estava lá com a Marisa, eu levantei de manhã, para orar, e ela estava assistindo uma mensagem também, e ela comentou comigo, né? Ela falou assim, nossa, ela falou, Josi, como é complicado o livro de Apocalipse, como é complicado, né? Você entender e estudar o livro de Apocalipse. Eu falei, é mesmo, é o livro que exige muita atenção, muito estudo, porque são as revelações do Senhor para cada um de nós, né? E o texto diz assim, para a gente poder avançar aqui, Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 7, fala a respeito da carta que o Senhor escreve à igreja de Filadélfia. O Senhor escreveu, né, por intermédio do apóstolo João, na revelação, ele escreveu para as igrejas da Ásia, e aqui ele escreveu uma carta especial para cada igreja, e aqui nós vamos falar especificamente sobre a carta que ele escreveu para a igreja em Filadélfia. Diz assim, escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia, esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi, o que ele abre, ninguém pode fechar. Cutuca a pessoa que está do seu lado, diga, isso é para nós, irmãos, Deus está falando para a sua igreja. Fala para a pessoa, fala assim, olha, meu irmão, o que Deus tem para a sua vida, o que Ele abre, ninguém pode fechar. Amém? E o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Versículo 8, sei de tudo que você fez, abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos, os que se dizem judeus, mas não são, a virem e se prostrarem aos seus pés e reconhecerem que eu amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Vem em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Coloque sua mão sobre esse texto. Pai querido, nós queremos te agradecer por este tempo, Senhor, pela sua palavra revelada para nós nesta manhã. Pai, que eu diminua e que tu cresças, que eu possa ser a tua boca nesta manhã. Fala conosco, Senhor, que possamos sair daqui mais cheios, mais apaixonados pela tua palavra, no santo nome de Jesus. Que eu diminua e que tu cresças. Amém e amém e amém. Irmãos, como eu estava dizendo, o livro de Apocalipse seja talvez o livro menos lido da Bíblia, porque ele é um livro muito complexo, é um livro que exige muito do leitor, é um livro que tem muito enigmas, tem muitas coisas que nós precisamos decifrar. Então talvez seja muito pouco lido justamente por isso. Entretanto, irmãos, olha que contradição, né? Nós vivemos nos dias de hoje, nós vivemos nos tempos de hoje, os dias em que as pessoas mais se preocupam em saber a respeito do seu futuro. As pessoas estão desesperadas em saber como que elas vão envelhecer, como que o mundo estará daqui 10 anos, como que estará a vida dos seus filhos daqui 20 anos, o que ela vai passar no amanhã. E infelizmente muitas igrejas estão virando verdadeiras reuniões de adivinhações, e na sua grande maioria, homens e mulheres, que se dizem homens e mulheres de Deus, falando um monte de pataquada. A gente está cansado de ver isso na televisão, está cansado de ver isso aí na internet, falando um monte de pataquada, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas em saber o que vai acontecer amanhã. Eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou estar com saúde, a minha enfermidade vai ser curada, o meu filho vai se libertar, o meu marido vai parar de beber, não sei o que. As pessoas são desesperadas, elas não
estão preocupadas em se apegar em Deus, elas não estão preocupadas em estudar a palavra, elas não estão preocupadas em mudar de vida, não estão preocupadas em ter mais tempo com Deus, não, estão preocupadas, desesperadas com o que vai acontecer amanhã. E esta é justamente uma debilidade, uma fraqueza, muitas vezes do povo de Deus, que o diabo mais ataca, e as pessoas ficam desesperadas. Eu preciso ouvir, eu preciso de eu preciso de uma direção, eu preciso de uma palavra rema, eu preciso de uma profecia, eu preciso atrás de mandingas, atrás de palavra, atrás de revelação, atrás de revelamento, desesperadas, quando tudo o que nós precisamos está por intermédio da palavra de Deus. Basta orarmos, basta buscarmos a presença dEle, basta buscarmos a direção dEle. Pastor, mas é tão difícil, parece que muitas vezes Ele não fala, e realmente muitas vezes Ele não fala mesmo. Mas qual que é o nosso papel? Buscar a presença dEle. E olha que coisa interessante, as pessoas desesperadas, dentro e fora da igreja, desesperadas por saber do futuro, saber o que vai acontecer amanhã. E Apocalipse, irmãos, é o livro do futuro para a sua igreja. Apocalipse é o livro do futuro para mim, para você, para a nossa vida. E ele está dizendo aqui, esta é a mensagem daquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele está dizendo, olha, eu sei todas as coisas que você faz. Eu sei tudo que vocês estão fazendo, como Davi diz no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas o coração, o Senhor sabe quando me assento, quando me levanto, o Senhor sabe os meus pensamentos, antes mesmo de eu pensar, o Senhor sabe das minhas palavras, antes mesmo de eu falar, o Senhor sabe se eu estou trabalhando ou se eu estou descansando, Deus sabe todas as coisas, e este mesmo Deus aqui, está dizendo que Ele sabe tudo ao meu e ao seu respeito. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. O Senhor escreve, especificamente nesse capítulo que nós lemos, a igreja de Filadélfia. E ele diz assim: sei que tem pouca força. O que quer dizer isso? Esta pouca força, aqui está dizendo que era uma igreja pequena. Não era uma igreja grande, não era uma igreja tão relevante, era uma igreja pequena, a pouca força. O que quer dizer isso? Entretanto, o texto diz, apesar de ter pouca força, tem permanecido fiel. E é sobre isso que eu quero falar hoje, nesta manhã, sobre a fidelidade. Eu quero falar aqui especificamente sobre a nossa fidelidade ao Senhor, mas isso abrange tudo na nossa vida, tudo. Fidelidade à nossa família, fidelidade aos nossos princípios, fidelidade aos nossos clientes, ao nosso trabalho, fidelidade a todas as coisas. Porque aquilo que nos norteia no nosso relacionamento com Deus, vai nos nortear para todos os outros relacionamentos. Então deixa eu falar uma coisa, se você não estiver bem com Deus, provavelmente você não deve estar bem nas outras coisas também. Porque uma coisa liga a outra. Quanto mais próximo, quanto mais ligado eu estiver em Deus, melhor estarão as outras coisas na minha vida. E ele diz aqui no versículo 10, e porque você obedeceu a minha ordem, mesmo sendo fraca, mesmo sendo pequena, você foi obediente, foi fiel. E o que isso mostra para mim e para você aqui, irmãos? Fidelidade para Deus é algo inegociável. Inegociável. O que mais impressiona a Deus, não é as grandes coisas que nós fazemos, não é o nosso ativismo, seja na vida secular ou seja dentro da igreja. O que mais impressiona a Deus não são as grandes coisas que nós podemos realizar, mas o que mais impressiona a Deus é a fidelidade. É a fidelidade. E o que ele está ressaltando aqui para esta igreja em Filadélfia? É que ele está dizendo o seguinte: olha, mesmo vocês sendo pequenos, mesmo vocês sendo não muito relevantes, não tão grandes, não tendo tantos recursos, não fazendo tantas grandes coisas,
vocês permaneceram fiel. E o Senhor está dizendo, e isto para mim é o mais importante. Isso é o mais importante. Isso aqui Ele está dizendo, irmãos, isso aqui Ele está dizendo para mim e para você. Esta é a palavra do Senhor por intermédio do apóstolo João para a igreja. Para a igreja. E sabe o que é importante? Uma coisa que eu pautei aqui, que a nossa fidelidade, ela é demonstrada, não a maior fidelidade, ela é demonstrada muito mais na presença do que na ausência. Olha o que ele diz, olha, eu sei tudo que vocês têm dito. Como diz o salmista no Salmo 139. Ele diz, olha, o Senhor conhece os meus pensamentos. Então, o que é mais fácil? Eu ser fiel à minha esposa, à minha família, ao lado dela ou distante dela, na ausência dela? O que é mais fácil? Você ser fiel a um bom pai, um bom marido, um bom irmão, aqui dentro da igreja ou lá na sua casa, ou lá no meio da rua? É claro, irmãos, que é muito mais valoroso e nós demonstramos muito mais a fidelidade quando nós estamos ausentes. E esta igreja aqui, que para nós é modelo, esta igreja aqui, ela se mostrou uma igreja fiel, mesmo pequena, mesmo não sendo tão relevante, ela se mostra fiel em tudo aquilo que o Senhor havia deixado para ela. E o Senhor está fazendo uma grande observação aqui. Ele está dizendo, olha, vocês não realizaram grandes obras, vocês não fizeram grandes caravanas de evangelismo, vocês não fizeram megas concentrações, vocês não construíram grandes templos. Entretanto, a fidelidade de vocês os preservou. A fidelidade de vocês tem preservado cada um de vocês. Isso é importante que nós saibamos, irmãos, para a gente entender o que o Senhor valoriza. O que o Senhor valoriza. E sabe, irmãos, e a gente precisa, eu posso fazer uma pergunta aqui para vocês, uma pergunta de retórica, você não precisa responder, dizendo o seguinte, olha, você tem sido fiel? Você se acha um homem fiel, você se acha uma mulher fiel, você se acha um jovem fiel, diante das coisas de Deus, diante da sua vida, e talvez você possa aí no seu íntimo responder para você mesmo, é uma pergunta de retórica, sim, eu me acho fiel, eu sou fiel, e nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa resposta, irmãos, porque foi a mesma resposta de Pedro, Senhor, eu nunca vou te trair, Senhor, eu jamais te abandonarei, Senhor, eu jamais vou negar o teu santo nome. E na primeira oportunidade, quando ele foi provado, ele foi reprovado, mas graças a Deus, a graça e a misericórdia do Senhor o alcançou novamente. Então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa, como Davi diz, nós precisamos vigiar o nosso coração, para aquilo que nós estamos fazendo, para a maneira como nós estamos vivendo. Então, fidelidade, irmãos, é algo inegociável, na nossa vida, principalmente no nosso relacionamento com Deus, mas principalmente em todos os outros relacionamentos, porque o nosso relacionamento com Deus pauta todos os outros relacionamentos. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando Pedro foi colocado à prova, infelizmente, ele falhou. Olha o que diz no versículo 8. Versículo 8 diz assim: sei de tudo que você faz, abrir uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra. Versículo 8 diz o seguinte, irmãos: esse é um tratado do Senhor para a sua igreja, esse é um tratado do Senhor para mim e para você. Nós somos a igreja do Senhor, e não basta eu ser um bom pai, não basta eu ser um bom marido, aqui dentro da igreja, ou em alguns lugares, e na ausência das pessoas que me conhecem, eu ter um comportamento completamente diferente. Eu tinha uma coisa que me incomodava, irmãos, uns anos atrás. Eu tinha um cliente meu, um italiano, desse tamanho. E esse italiano, ele tinha as maiores, a loja dele era considerada a maior loja especializada em bijuteria do mundo. Ele tinha uma loja no Shopping Internacional de Guarulhos, no Shopping Interlagos, aqui no Plaza ABC. Ele tinha, acho que na época, quando ele foi embora do Brasil, ele estava 4, 5 lojas. E esse cara, irmãos, por incrível que pareça, eu conheci, a primeira loja dele foi no Shopping da Praia Grande.
E esse cara, por incrível que pareça, ele me tratava muito bem, ele era muito gentil comigo. Toda vez que eu chegava lá, né? Eu até comentei uma vez com um amigo meu, toda vez que eu chegava lá no shopping para encontrar com ele podia estar fazendo o que fosse, ele parava para me atender. Ele era muito agoniado, muito agitado, né? Então ele parava, a primeira coisa, ele me chamava para ir tomar um café e para passar na loteria. Ele era viciado em jogo de lotérica, como é que é? Mega Sena, loteria esportiva, ele jogava tudo. Então a gente ia, tomava um café, aí ele falava assim, peraí que eu vou fazer uma fezinha ali. E eu ia com ele. E sabe, irmãos, ele me tratava muito bem, era um cara muito gentil comigo. Mas, irmãos, esse homem era um bicho com os funcionários, um bicho. Às vezes a gente estava conversando na mesa, aí vinha um funcionário ou outro conversar com ele. Sai daqui, eu estou conversando, agora não dá. Ele era muito, e aquilo me incomodava, mas me incomodava tanto. Todas as vezes que eu chegava em casa, eu comentava a cena com a Marisa, né? Falava, que homem perturbado, e eu orava por ele. Falava, Senhor, muda o comportamento. Passou-se um tempo, ele vendeu as lojas e voltou para a Itália. Então assim, mas todas as vezes que eu penso em comportamento diante das pessoas e distante das pessoas, eu lembro dele. Porque assim, as pessoas que o interessavam, ele tratava bem. Agora as pessoas que estavam abaixo dele, que não importava tanto, porque funcionário, ele tratava funcionário assim, sai o Zé, entra o João, sai a Maria, entra a Tereza, ele era desse jeito. Então, é um comportamento desprezível. Agora, pior ainda, irmãos, é quando nós fazemos isso com Deus. Diante das pessoas, nos comportamos como se fôssemos muito fiéis a Deus, e distante de Deus, nos comportamos como se não amássemos ao Senhor, como se não fosse nem ao menos cristãos. E ele diz, eu sei de tudo que você fez, eu vou abrir uma porta que ninguém abre. Ou seja, isso fala a respeito de fidelidade, irmãos, porque fidelidade abre portas. Tem um monte de gente lutando por um monte de coisa, buscando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa para alcançar muitas vezes o inalcançável, e esquecendo da fidelidade, que a fidelidade, o Senhor está nos ensinando aqui, a fidelidade é o que abre portas. A fidelidade é o que escancara portas para mim e para você. Para mim e para você. Aí ele continua aqui, né? No versículo 8. Ele continua aqui. Mas ainda assim obedeceu, versículo 8. Abriu uma porta que ninguém pode fechar. Você tem, ele fala assim, abriu uma porta que ninguém pode fechar. Aí na sequência ele faz uma observação. Sei que você tem pouca força. Esse texto, irmãos, coloca por terra toda a nossa desculpa. Eu estou desanimado. Eu estou fraco. Meu coração esfriou. Esta igreja aqui, não era uma igreja forte, não era uma igreja grande, não era uma igreja poderosa. Isso fala ao meu e ao seu respeito. Porque muitas vezes, irmãos, nós estaremos com pouca força, nós estaremos desanimados, entretanto precisamos nos manter fiéis. A fidelidade não é só para quando eu estou animado, quando eu conseguir realizar meu sonho, quando eu conseguir casar, quando eu conseguir comprar minha casa, quando eu estou cheio de saúde, quando a geladeira está cheia, não! Isso ele está afirmando para mim e para você aqui, que os momentos, as circunstâncias ruins chegarão, agora neste momento que eu provo a minha fidelidade. Ele diz, olha, eu sei que vocês têm pouca força, entretanto, vocês têm permanecido fiel, têm permanecido na fidelidade. E sabe, irmãos, e muitas vezes, a fraqueza, o desânimo, muitas vezes é neste ponto de luta, nesse ponto de dificuldade, nesse ponto de circunstâncias negativas que nós estamos passando, muitas vezes é ali que a nossa fidelidade é provada, e muitas vezes, muitos são reprovados. Eu não sou fiel por causa da minha condição, pelo momento que eu estou vivendo, mas eu sou fiel por aquilo que o Espírito Santo faz através da minha vida e faz em mim. É isso que faz toda a diferença na minha vida. Essa é a diferença daqueles que conhecem ou não conhecem a Deus. Aquilo que eu preguei aqui a semana retrasada, quando o profeta Elias chega diante do povo e diz, olha, vocês precisam decidir, vocês precisam decidir o que vocês querem para a vida de vocês. Se Yahvé é Deus de vocês, adorem e sigam Yahvé. Agora se é Baal, adorem e sigam Baal. Não dá para ficar nesse meio termo.
não dá para ficar em cima do muro. E esse é o grande problema que eu tenho pregado aqui ao longo dos anos, irmãos. Existem muitos crentes, muitos irmãos que vivem nessa montanha russa espiritual. Um dia está bem, é o crente mais fiel do mundo, se precisar se jogar da montanha, ele se joga. No outro dia não quer levantar da cama. Não quer levantar da cama porque passou por uma tribulação, está vivendo uma dificuldade, está atravessando um deserto. E o Senhor diz: olha, permaneçam fiéis, permaneçam fiéis, permaneçam fiéis. Eu sei da fraqueza de vocês, eu sei da limitação de vocês, mas não é por vocês, é o meu Espírito que os conduz. É o meu Espírito que os conduz. As disfunções, deixa eu ler antes, falando de fraqueza, que olha que coisa interessante, irmãos. Eu ia dar tempo da gente ler, a hora se você quiser abrir, amém, mas se você não quiser, não tem problema não. Vamos ler aqui, eu queria que você abrisse em 2 Coríntios capítulo 12, segunda epístola aos Coríntios capítulo 12, olha o que diz aí. Que texto maravilhoso, que fala a respeito, muitas vezes, irmãos, todos nós estamos sujeitos a fraquezas, a desânimo, todos nós estamos sujeitos. Se você não passou ainda por isso, pastor, eu me converti, não teve um dia ainda que eu acordei de manhã e a minha fé estava abalada, graças a Deus, mas todos nós estamos sujeitos. Olha o que o apóstolo Paulo diz, no capítulo 12, de 2 Coríntios, a partir do versículo 1, ele diz assim: é necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora da visão e revelação que recebi do Senhor. Eu conheço um homem, ele está falando de si mesmo. Eu conheço um homem que em Cristo, e que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E se foi no corpo ou fora do corpo, isso eu não sei. Só Deus sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que nenhum homem é permitido relatar, a experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, porque ele está falando dele mesmo, mas não farei. Na verdade, minhas fraquezas são a única razão de orgulho. Se eu quisesse me orgulhar, eu não seria insensato em fazê-lo, pois seria dizendo a verdade. Mas não farei, pois não quero que ninguém me dê crédito, além do que pode ver a minha vida ou ouvir a minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, de um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir a minha arrogância. Apóstolo Paulo, irmãos, tinha tido aqui experiências, ele está falando dele mesmo. Ele foi arrebatado para algo sobrenatural. Ele viu a face do Senhor, falou com anjos, ouviu palavras que ele está dizendo aqui que são inenarráveis, que ele não pode, que boca humana não pode falar. Entretanto, essas experiências sobrenaturais que ele havia vivido, ele disse: olha, eu não posso me orgulhar disso, porque se eu me orgulhar, se eu achar que eu sou melhor do que qualquer um, por causa disso, eu estou perdido. Então por isso o Senhor permitiu que um anjo de Satanás colocasse um espinho sobre a minha carne. Alguns dizem, irmãos, que esse espinho na carne provavelmente era alguma enfermidade que o apóstolo Paulo tinha. Era alguma enfermidade que ele tinha. Agora, olha que coisa interessante, a gente olha para isso, o cara está agradecendo algo que tem feito mal para ele, algo que muitas vezes traz sofrimento, algo que muitas vezes traz tristeza, mas ele está dizendo: olha, isto é para o meu bem, isto está me fazendo bem. Eu tive experiências sobrenaturais, eu tive experiências que nenhum homem teve, eu vou ter outras experiências sobrenaturais, eu vou ter outras experiências que nenhum homem vão ter. Entretanto, isso não me faz maior e melhor do que ninguém. Aí ele continua, o segredo aqui, versículo 8: em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor: Senhor, tira esse espinho da minha carne, que provavelmente os historiadores e os teólogos, a grande maioria, entram no consenso que talvez seja uma enfermidade. Ele diz: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Agora olha o segredo para mim e para a sua vida aqui, irmãos, exatamente o que o Senhor está dizendo aqui em Apocalipse. Versículo 9: mas ele disse: Paulo, a minha graça é tudo que você precisa, o meu poder opera melhor aonde? Meu poder opera melhor aonde?
na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere em meu intermédio, por meu intermédio. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, irmãos, a mesma coisa que o Senhor revela aqui por intermédio do apóstolo João. Ele está dizendo aqui, ainda que estejamos fracos, ainda que estejamos cheios de problemas, ainda que as circunstâncias sejam as piores possíveis, isso não nos impede de sermos fiéis a Deus. Isso não nos impede de viver uma vida em fidelidade. Que Paulo está dizendo aqui, sob qualquer circunstâncias, nós temos que ser fiéis, e quando nós somos fiéis, são nos momentos de dificuldades, nos momentos de luta, no momento de fraqueza, que aí sim, Deus se revela ainda mais sobre a nossa vida, e principalmente por intermédio da nossa vida. Ou seja, ele está dizendo, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, permanecer fiel, e Deus se manifesta, mesmo no tempo de fraqueza, naqueles que são fiéis. Paulo está dizendo isso, nós precisamos, irmãos, nos manter fiéis em todo o tempo. As lutas virão, as tempestades virão, entretanto, o nosso Deus jamais vai nos desamparar. Existem coisas quase todos os dias que a gente não entende, que a gente não compreende. Entretanto, a gente precisa entender que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, Um outro ponto aqui, as disfunções e as intercorrências da vida não nos impedem de ser fiéis. Não nos impede de ser fiel. O homem mais fiel, irmãos, que a Bíblia retrata, chama-se Davi. O homem que errou, o homem limitado como eu e como você, cheio de falhas, mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Voltando aqui para o Salmo 139, o homem que diz, Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu conheces os meus pensamentos, Tu conheces as minhas palavras. Senhor, antes de me deitar, o Senhor sabe até o que eu vou sonhar. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, se estou trabalhando, se eu estou descansando, se eu estou indo, se eu estou vindo. Tu sabes os meus pensamentos antes mesmo que eu os pense. A Bíblia diz que esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Agora, olha, irmãos, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, olhamos para os textos bíblicos, para os homens e as mulheres da Bíblia, e a gente fala, isto é algo inalcançável para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E a Bíblia, irmão, todos os homens e as mulheres de Deus são homens limitados, como eu e como você. E as disfunções, as intercorrências da vida não nos impedem de ser fiel e de experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. E Davi era assim, eu falei no início do culto, Davi vinha de uma família disfuncional. Eliabe o perseguia, Eliabe o rebaixava. Talvez na sua infância ou até nos dias de hoje você viva isso. Pastor, eu tenho alguém na minha casa que é um Eliabe na minha vida. Pastor, eu tenho alguém na minha casa que é uma Eliabe na minha vida. Pastor, eu tive na minha infância um Eliabe na minha vida, que só me colocava para baixo, que só praguejava sobre a minha vida, que só falava dos meus defeitos, que nunca exaltava, que nunca ressaltava uma qualidade sobre a minha vida. E Davi era assim, irmãos. Eliabe era assim com Davi. Davi sofria isto. O irmão só o olhava com desprezo. O irmão olha para ele quando ele chega diante daquele fronte de batalha e diz para ele, por que você, ele faz questão de fazer a observação, por que você não está cuidando daquelas poucas ovelhas? Para humilhar. Por que você não está cuidando daquelas poucas ovelhas do rebanho do nosso pai? E aí ele continua, eu sei da sua presunção, eu sei da sua arrogância. E ele continua, eu sei da maldade do seu coração. E aí Davi olha para ele e diz assim, o que eu te fiz agora? Ou seja, porque era coisa que acontecia rotineiramente, era recorrente, várias vezes Eliabe o tratava daquela maneira. Agora ele era filho caçula, irmãos, ele era o mais novo dos irmãos. Por fronte de guerra, havia ido Eliabe, que era o mais velho, Abinadab e Simeia, os três haviam os mais velhos. Davi, como era mais novo, ficou cuidando do rebanho. E ele vivia
sobre isso. Mas olha, irmãos, como eu falei no início, quando nós temos a identidade, quando nós somos fiéis a Deus, e quando nós sabemos de onde viemos e para onde Deus quer nos levar, nada nos impede. Não importa o que você ouviu, não importa o que falaram de você, não importa o que praguejaram sobre a sua vida. Eu já falei aqui, irmãos, meu pai, infelizmente, foi um homem muito perturbado a vida inteira. Eu já contei a história de vocês, para alguns aqui, então para alguns que não sabem ainda. Meu pai saiu de casa com 14 anos de idade, e abandonou a família. Nós fomos conhecer a família do meu pai, irmãos, infelizmente, depois que ele faleceu. Os irmãos dele, a grande maioria dos irmãos dele estão todos vivos. O irmão dele falou para mim, meu tio, que todos os dias, todo ano, em maio, no aniversário dele, meu avô e minha avó eram assembleianos fidelíssimos. Eles eram assembleianos e eles falaram que todo ano a minha avó fazia questão de falar: olha, hoje é aniversário do Dirceu, vamos comemorar. Ela cantava parabéns, fazia uma oração. E depois que meu pai faleceu, com quase 70 anos de idade, ele era muito forte, e a família do meu pai, a DNA deles é muito forte, e depois, ele só faleceu porque ele tinha uma hepatite que ele não sabia. A hepatite, quando se manifesta, ela acabou com o fígado da pessoa. Então ele morreu em 20 e poucos dias. E depois que ele faleceu, por intermédio do atestado de óbito, o irmão dele entrou em contato com o óbito, estava o meu telefone de contato, e aí a gente começou a se relacionar com toda a família grande, os irmãos todos vivos, moram em Adamantina, interior de São Paulo. Então, o que acontece? E meu pai era muito perturbado, ele não gostava de viver assim em grupo, era um cara muito antissocial e tal. E eu lembro, irmãos, que quando eu era criança, se tinha uma coisa que meu pai falava, era diabo e desgraça. É desgraça, é diabo, é Satanás. Mas falava isso o tempo todo. E rogava praga em mim, uma criança, uma moleque. Eu nunca, já contei meu passado aqui para vocês, né? Eu não era uma criança fácil também. E ele sempre falava isso. Mas eu lembro que a minha mãe, irmãos, mesmo sem ser crente, tudo que ele falava, minha mãe quebrava. Tudo que ele falava, minha mãe quebrava. Ah, esse maldito, minha mãe falava: maldito é você, ele é uma bênção. Essa desgraça nada, aqui é bênção. E ela rebatia tudo. Então, e eu tinha, por incrível que pareça, eu tinha um bom relacionamento. Eu era um dos únicos, né? Mas eu tinha um bom relacionamento com meu pai. E era uma casa disfuncional. Assim como a casa de Davi, talvez você tenha saído de um ambiente como esse. Um lugar disfuncional, seu avô, sua avó, seu tio, um irmão, um primo, alguém disfuncional. Mas isso não nos impede, irmãos, não nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Davi sai de uma casa disfuncional como essa. Depois ele forma a sua família, e ele tem filhos disfuncionais, e a história aqui não dá para a gente avançar. 2 filhos deles foram mortos, 2 filhos dele tentaram usurpar o trono dele, um outro filho estuprou uma meia-irmã, aí o irmão matou, uma confusão danada, a família completamente disfuncional, fruto muitas vezes de más decisões que Davi tomou. Entretanto, ele é reconhecido e conhecido como homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque Davi, quando ele estava bem, e quando ele estava lá no fundo do poço, ele dizia: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu não vou Te abandonar. Senhor, eu estou aqui. Ele aprontava, fazia coisa errada, às vezes tomava decisão errada, sofria as consequências, passou por pior que podia se passar nessa vida, mas nunca abandonou o Senhor. Nunca abandonou o Senhor, permaneceu fiel até o último dia. O último dia. Então, eu volto a dizer, irmãos, as intercorrências da vida, as intercorrências da nossa família, daquilo que nós vivemos, isso não nos impede de ter uma vida abençoada e principalmente uma vida de fidelidade com Deus. Isso não nos impede. E Davi prova isso para nós. Olha o versículo 10, o que fala aqui? Por isso eu aceito com prazer. Aqui eu estou no texto de Coríntios ainda. Volte lá para Apocalipse. Volte para Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz aí. Olha o versículo 10, o que fala. Diz assim: porque você obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo. O Senhor está dizendo aqui o seguinte para mim e para você: aqueles que permanecem fiéis, aqueles que permanecem firmes, aqueles que permanecem
firmes na palavra do Senhor. Ele está dizendo para mim e para você, que por causa disso, Ele vai nos proteger e vai nos livrar. Vai nos livrar, irmãos, porque a nossa fidelidade será honrada. Ela é honrada em tempo e em vida, e ela será honrada quando nós partirmos dessa terra. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. A promessa dele para mim e para você é essa: porque você obedeceu a minha ordem para preservar, eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo, para pôr prova os habitantes da terra. Esta é a promessa para a sua casa, esta é a promessa para a sua família, esta é a promessa para os seus filhos, para o seu casamento. Ele vai nos guardar. Permaneça firme. Tem porta fechada, fidelidade abre portas. Fidelidade abre portas, e é isso que Ele faz. Sabe, irmãos, não dá mais, esse ano, olha, eu vou apertar, não dá mais, para a gente levar uma vida inconstante. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou, um dia eu quero, outro dia eu não quero, um dia eu vou na célula, outro dia eu não quero nem saber, um dia eu quero ir para a igreja, outro dia eu não quero nem olhar para a cara do pastor. Não dá, irmãos, essa inconstância é brecha para o diabo. Essa inconstância é brecha para o diabo entrar na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Não dá. Nós precisamos ser fiéis, firmes, porque Ele nos guarda, Ele permanece sempre na nossa vida, mas principalmente na vida daqueles que são fiéis em todo o tempo. Eu queria concluir aqui, irmãos, para a gente ter um tempo de oração, dizendo o seguinte: além de não dá para levar uma vida inconstante, uma vida na gangorra espiritual. Um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou aqui embaixo. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Sabe, irmãos, isso aqui não quer dizer que nós não vamos passar por lutas, não vamos passar por provações. Todos nós somos sujeitos a isso. Isso não quer dizer. Entretanto, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, é no tempo de provação, é no tempo de fraqueza que somos fortalecidos, porque é aí que a manifestação do Senhor se faz maior na nossa vida. Amém? Amém. Versículo 12 diz assim, olha o que diz o versículo 12: o vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. Eu também escrevi nele o meu novo nome. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, que todos aqueles, a mim e ao seu respeito, ao meu e ao seu respeito, Ele está dizendo que todos aqueles que permanecerem firmes e fiéis, Ele vai escrever o seu nome. É como a gente ganha um livro, né, irmãos? Quando a gente ganha um livro, quando a gente ganha uma Bíblia, a primeira coisa que nós fazemos é escrever o nome, para não se perder. Se alguém achar, saber, esse livro é do Josimar, esse livro é do Gustavo, esse livro é da Valdirene. Ele está dizendo aqui que para aqueles que permanecerem fiéis, eu escreverei o meu nome. E para afindar de vez agora, eu queria que você fosse lá em Apocalipse no capítulo 12. Ele continua falando aqui, Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 10, do 10 ao 12. Olha o que diz aí. Ele diz assim, versículo 10. Então eu vi uma forte voz que bradava nos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para a terra, acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e de noite os acusa diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho dele. Pelo testemunho. Não amaram a própria vida, e nem mesmo diante da morte. Portanto, alegre-se, ó céus, e vocês habitam nos céus, sobre a terra, o mar. E porém virá o terror, pois o diabo desceu até vós com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Deixa eu falar um negócio para você aqui, irmãos, eu queria parar nisso. O diabo sabe, irmãos, que resta pouco tempo para ele. Ele sabe que resta pouco tempo para ele atacar a nossa vida,
para ele atacar a vida dos nossos filhos, para ele atacar o nosso casamento. Ele sabe que resta pouco tempo. Obviamente, irmãos, resta pouco tempo para ele, porque o Senhor está fazendo algo grande, e o Senhor está voltando. Agora, é tempo de nós fazermos uma mudança radical na nossa vida para este ano. Nós estamos numa série aqui, avançando com Ele. Se você realmente quer avançar, irmãos, é tempo de você fazer uma mudança, uma decisão radical. Não dá mais para levar uma vida inconstante. Se você ainda não teve uma experiência real, você precisa fazer uma autoavaliação. Se você ainda não teve uma experiência real com Deus, é tempo de você buscar isso. Pastor, eu gosto demais de vir à igreja, gosto de ouvir o seu sermão. O louvor hoje estava, irmãos. Quantos sentiram o louvor cheio da presença de Deus aqui? Eu estava na sala ali, irmãos, o Espírito me tomou lá dentro. Que tempo maravilhoso. Sabe, irmãos, isso é bom, isso é maravilhoso. Agora, eu preciso ter a certeza e a convicção. Preciso ter pouco tempo resta a Satanás. Eu preciso ter a certeza e a convicção que se o Senhor voltar hoje, que se o Senhor voltar nessa madrugada, que se o Senhor voltar amanhã cedo, que se o Senhor voltar a semana que vem, ou se eu partir para a glória, eu voltar na eternidade com o Pai. Aos vencedores, aos fiéis, eu lhes darei a minha coroa eterna. Amém? Vamos ficar em pé, quero orar com você. Feche seus olhos. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que a porta que ele abre ninguém fecha, e aquilo que ele fecha ninguém pode abrir. Ele diz para nós nesta manhã: eu sei de tudo o que você faz, não só aqui dentro da igreja, não só lá dentro da sua casa, não só na empresa em que você trabalha, não só no meio dos amigos. Ele sabe de tudo o que nós fazemos, mesmo na ausência de pessoas. Abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Esta é a promessa para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para os dias de hoje. Ele sabe, você tem pouca força, sim, somos limitados. O que nos fortalece é o Espírito Santo do Senhor, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Quais são as rodas que eu tenho sentado? Quais são as pessoas que têm frequentado a minha casa? Quais são as casas que eu tenho frequentado? Onde meus olhos têm olhado? O que eu tenho pesquisado na internet? O que eu tenho visto na televisão? O que eu tenho buscado? Obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os nossos perseguidores, os injuriosos, os mentirosos, aqueles que se dizem que são de Deus, mas não o são, a virem se prostrarem aos pés e reconhecerem: eu errei, eu pequei, eu fui injusto com ele, eu fui injusto com ela, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei. Ele não fala no plural, ele fala no singular. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Deixa de angústia, deixa de ansiedade sobre o que vai acontecer amanhã com você, com seus filhos, com seu casamento, com as suas contas, com as coisas que estão por vir. Eu os protegerei, eu os guardarei, eu os livrarei do tempo de tribulação. Venho em breve. Apegue-se a tudo que você tem, que é a fé,
a palavra de Deus, a comunhão entre os irmãos, a fidelidade. Apegue-se a estas coisas, para que ninguém tome a sua coroa. O diabo sabe que o tempo dele é curto. O diabo sabe que o tempo dele é curto. Ao vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus, que onde jamais sairá, escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu nome, como se fôssemos um livro, como se fosse uma propriedade, como se fôssemos dele. Ele em nós escreverá o seu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Santo André. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz nesta manhã à sua casa, à sua família, aos seus filhos. Sobre ele escreverei o meu nome, como sendo minha propriedade, como sendo meu filho, como sendo meu. Aleluia. Pai querido, nós